Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto julgo desigual. E como esse texto lá de Paulo, no Novo Testamento, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, uma vez ela sendo interpretada de forma legalista e literalista, sem uma hermenêutica que considere o contexto e as características daquela época, e portanto faça as devidas transposições, mantendo o espírito da mensagem, mas não uma interpretação impositiva e literalista dela. Quero hoje conversar como que esse tipo de interpretação tem um poder danoso para a própria alma da pessoa, tanto quanto para os seus relacionamentos. E eu vejo muito relacionamento de pessoas religiosas, geralmente cristãs, evangélicas, tremendamente angustiadas e aflitas por causa dessa interpretação literalista do julgo desigual. Como se colocar em julgo desigual, na prática, fosse você que frequenta uma igreja, você é, portanto, da luz e da justiça, e o sujeito que não frequenta uma igreja, ele é do mundo. É um termo utilizado no meio religioso, ou seja, ele é do maligno. E essa interpretação literalista acaba criando um clima e uma atmosfera de cabo de guerra dentro da relação, onde quem é da igreja quer levar o que não é para dentro da igreja, e o que não é dentro da igreja. E a pessoa que não é frequentadora da igreja, ela se sente rejeitada e violada na sua própria liberdade e maneira de ser, vivendo e desfrutando do outro uma tentativa constante e obsessiva de mudá-lo, e isso desencadeia nele um natural mecanismo de defesa, de resistência, porque é muito complicado você conviver com alguém a quem você depreende que essa pessoa não te aceita, e que traduz tudo o que você faz, suas preferências e a maneira como você foi nascido e criado, como algo do diabo, como algo maligno, e parece que a cada ano que passa nesse casamento, essa aflição vai se tornando mais forte, até porque a pessoa evangélica que casou com um camarada do mundo vai sendo cobrada dentro da própria comunidade em relação a trazer essa pessoa do mundo para dentro da igreja, e aí a coisa fica um verdadeiro horror. Então assista esse vídeo, que é a ilustração de tudo isso que eu estou te dizendo, relativo ao padecimento, não só na alma dessa moça, quanto no seu relacionamento, em razão de uma interpretação literalista desse texto sobre julgo desigual. Se você tá num relacionamento de julgo desigual, eu vou te dizer através do que eu tô passando no meu casamento por que você não deve casar com essa pessoa. Eu fui teimosa e eu casei. E se você quer teimar assim como eu teimei, se acostume, porque as lágrimas vão fazer parte da sua vida. Eu sempre fui cristã e eu sou casada com um homem que não é cristão. A gente só tem discussão, a gente passa a maior parte do tempo discutindo. Eu querendo levar ele pra igreja e ele querendo ir pro mundo. Só que na minha cabeça eu iria conseguir levar ele pra igreja, eu iria conseguir converter ele. Eu tô passando a maior dor do mundo. Eu nunca senti uma dor como eu tô sentindo nesse processo de oração. Eu oro dia e noite, faço jejum, oro, faço campanha pra Deus converter ele. Isso era algo na minha vida que eu não precisaria estar passando, porque eu tava ciente que julgo desigual não dá certo. E assim como você acha que depois que casar ele vai pra igreja porque ele te ama, porque ele gosta de você, sinto muito em te dizer, ele não vai pra igreja, você só vai viver um casamento doloroso. Ah, mas eu não quero terminar porque eu amo ele e vai doer muito. A dor que você vai sentir se você casar com esse homem estando em julgo desigual é muito maior do que a dor que você vai sentir se você terminar esse relacionamento agora. Ah, meus amigos e amigas, eu particularmente acho isso muito triste e desnecessário. Paulo, quando disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Esse incrédulos não tinha o mesmo significado que tem hoje. Paulo não escreveu essa passagem aqui para os brasileiros do ano de 2025. Não. Ele escreveu isso lá para pessoas sujeitas à cultura greco-romana que habitavam na cidade de Coríntios. E num momento em que o evangelho de Cristo nem de longe era o que se tornou hoje. A começar pelo fato de que não haviam igrejas no modo como existem hoje, com CNPJ, placa, com indumentária específica. Não, as coisas aconteciam de maneira informal. Em boa parte das cidades, inclusive, tinha que acontecer de forma clandestina. De modo que quando Paulo diz incrédulos, ele não está dizendo quem frequenta ou quem não frequenta a igreja. Isso é interpretação literalista pobre e completamente desvirtuada de uma hermenêutica básica de entendimento da essência do que Paulo estava comunicando. O que Paulo chama de incrédulo é aquele que se fazia negligente em não aceitar o significado dos benefícios do evangelho de Cristo Jesus para a vida. E Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não mandou ninguém frequentar templo. Procura lá para você ver. O que Jesus ensinou e exemplificou na sua trajetória foi amar. E tanto o Cristo quanto os apóstolos, Cristo ensinou e os apóstolos aprenderam e replicaram, é de que a vivência em amor
pelo próprio sujeito, ela tem o potencial de contágio. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que não tem como você ser comprometido com a bondade, com o perdão, com a justiça, com a fidelidade, com a benignidade, com a misericórdia, e você viver casada e marital e conjugalmente relacionada com uma pessoa que não só realiza atitudes e comportamentos, mas se justifica nelas. Comportamentos egoístas, de maldade, de traição, de infidelidade. Ou seja, isso é um julgo desigual. Mas as pessoas não encaram isso. Porque eu perguntaria para essa moça, quer dizer que se o seu marido passasse a frequentar a sua igreja, então ele saiu das trevas e foi para a luz? E eu pergunto, e o caso daquela Sara Mariano, que era uma pastora, que vivia da música gospel, e o marido, um pastor, que agenciava o trabalho dela dentro do mundo gospel, e ele foi lá e matou, assassinou a própria esposa. Aquilo lá era julgo o quê? Desigual ou igual? Como é que vocês nomeiam o julgo de tantos casamentos religiosos aí dentro da igreja, dentro da sua igreja, em que a mulher chega roxa dentro de casa, entendeu? Porque é espancada pelo marido que é diácono. Isso é julgo o quê? Julgo igual? A submissão e subserviência dessa mulher é a submissão bíblica que vocês estão interpretando? Ou isso é um cativeiro apelidado de casamento? Esses relacionamentos, principalmente evangélicos religiosos, que já teve até uma pesquisa de uma estatística gritante da quantidade de mulheres no meio evangélicos que sofrem violência doméstica. Isso é julgo o quê? Igual ou desigual? Enquanto a religião estabelece esses parâmetros pobres e literalistas de que incrédulo é quem é do mundo e quem é da luz é quem frequenta igreja, meu Deus do céu, vocês ficam chamando urubu de meu loiro o tempo todo, criando verdadeiras aflições em torno de critérios que não definem absolutamente nada, enquanto o que é essencial, que é aquilo que Paulo lá em Gálatas denominou como os frutos do Espírito, isso passa completamente desapercebido. E aí ficam essas pessoas como essa moça aí, cheia de aflição, achando que ela só vai se alinhar com o que a palavra de Deus pede a ela se ela levar o marido para dentro da igreja. Enquanto isso, ela despeja sobre ele uma série de cobranças, de rejeições, de desgostos e que, consequentemente, incita ele a se defender e a retaliar. E ambos ficam num casamento com uma atmosfera de cabo de guerra, onde a coisa vira só conflito e os conselhos que essa moça recebe é só ficar orando, jejua, como se isso fosse um procedimento mágico para magicamente mudar uma pessoa, quando ela não enxerga, não se enxerga nesse processo. Não enxerga como que ela abraçou interpretações literalistas e que criaram nela crenças disfuncionais, que ao invés de contribuir para uma boa reparação e ajuste do seu relacionamento, está contribuindo apenas para acirrar as diferenças e piorar os desajustes entre eles. Que Deus tenha misericórdia e conceda luz a esses casais, para que então eles possam encontrar paz e amor. Um abraço, gente boa.